Um pedreiro humilde, uma marmita simples e um menino sozinho em uma cadeira de rodas, sem saber quem ele era. João dividiu sua comida, seu tempo e seu coração. Ignorou o que os outros pensavam e fez o bem em silêncio. Mas o que ele não imaginava é que aquele menino tinha uma família muito importante e que seu pequeno gesto mudaria sua vida para sempre. Fique até o final, porque essa história vai te lembrar do valor de um gesto e da importância de ser uma boa pessoa. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. O barulho do cimento sendo misturado, o som das pás no chão e o barulho dos pregos na madeira se juntavam ao cheiro forte do concreto fresco. Para muitos, aquilo era só mais uma manhã de trabalho. Mas para João, era mais um dia de trabalho honesto. Ali, entre as mãos calejadas e o peso do saco de cimento, ele ganhava a vida. Nunca reclamava. Sempre quieto, fazia suas tarefas com cuidado e respeito. Trabalhava com a mesma roupa velha e o mesmo boné desbotado há anos. E quando o relógio se aproximava do meio-dia, ele se afastava da bagunça, sentava-se no canto da obra, pegava sua marmita amassada de alumínio e comia calado, quase sempre sozinho. Foi numa dessas pausas, em um dia quente, que João notou algo diferente. Do outro lado da cerca da obra, havia um menino sozinho, sentado em uma cadeira de rodas, parado, observando. O menino parecia ter uns 10 anos. Usava uma camisa azul grande, com a gola meio torta. A cadeira de rodas era simples, já um pouco gasta. Seus olhos eram atentos, fixos nos trabalhadores. Não sorria, apenas observava em silêncio, com a cabeça um pouco inclinada. João estranhou, mas não disse nada. Apenas continuou comendo. De vez em quando, olhava discretamente para o menino, tentando entender de onde ele tinha vindo. Não havia nenhum adulto por perto, ninguém responsável. No dia seguinte, ele estava lá de novo, na mesma posição, com o mesmo olhar, no mesmo silêncio. Na terceira vez, João decidiu se aproximar. Com passos lentos e cuidadosos, ele foi até o outro lado da cerca. Abaixou-se, apoiando os joelhos no chão, para ficar na altura do menino. "Está com sede, garoto?", perguntou com calma, estendendo uma garrafinha de água. O menino não respondeu. Apenas o encarou por alguns segundos e depois balançou a cabeça, dizendo sim. João sorriu de leve e passou a garrafa pela cerca. O menino a pegou com calma, bebeu devagar e devolveu. Os olhos dele brilharam por um instante, mas ele não disse uma palavra. "Vem sempre aqui", brincou João, ainda agachado. "Está gostando de ver a bagunça que a gente faz, né?" Nada, nenhuma resposta, mas havia ali uma troca. Uma ligação invisível começava a se formar. Naquele mesmo dia, no final do trabalho, João voltou até a cerca antes de ir embora. O menino ainda estava lá, parado, como se estivesse esperando por algo. João pensou em perguntar onde estava sua família, mas algo dentro dele disse para não forçar. Em vez disso, apenas disse: "Amanhã, se vier de novo, vou trazer um pedaço de bolo que minha esposa fez, mas só se prometer voltar." O menino sorriu, um sorriso pequeno, discreto, mas que valeu a pena. Na manhã seguinte, como prometido, João trouxe não só o bolo, mas uma porção extra da sua própria marmita. E o menino estava lá, no mesmo horário, no mesmo silêncio. O pedreiro dividiu a comida com ele pela cerca, usando um pano limpo para forrar a madeira onde o garoto se apoiava. Sentaram-se ali em silêncio, um de cada lado da cerca, compartilhando o pouco que tinham. O menino não precisava dizer nada. João entendia cada olhar, cada gesto. Era como se os dois já se conhecessem há anos, como se o silêncio também pudesse ser uma forma de conversar. Daquele dia em diante, virou rotina. Enquanto os outros trabalhadores riam alto, falavam de futebol e contavam piadas, João seguia firme em sua rotina de bondade. Ninguém entendia por que ele dava tanta atenção a um menino desconhecido, mas para ele não precisava de explicação. Afinal, havia coisas que não se faziam esperando aplausos. Havia gestos que nasciam de dentro, e mesmo sem saber quem era aquele menino, João sabia exatamente o que ele precisava: respeito, cuidado e carinho. O tempo passou e a rotina da obra seguia como sempre. Poeira no ar, caminhões entrando e saindo, cimento secando no sol quente. Mas para João, havia algo diferente em cada manhã. Ele já não acordava apenas pensando nas medidas das vigas, só na próxima parede que levantaria.
Pensava no menino. Será que viria de novo? Estaria bem? Teriam tempo de conversar, mesmo que fosse só com os olhos. O menino voltava todos os dias, no mesmo horário, na mesma posição, mas agora, além de observar, sorria assim que via João. Era um sorriso discreto, tímido, mas cheio de significado. E era para ele. João passou a separar, antes de sair de casa, um pedaço maior de carne, um pouco mais de arroz, às vezes até um doce improvisado. Dizia à esposa: hoje vou dividir com um colega novo, dos bons. No canteiro de obras, os comentários de deboche começaram a surgir. João vai montar a creche agora. Virou babá. É? Risos espalhados entre os colegas, sujos de massa e arrogância. Vai adotar esse moleque mudo. Está achando que é filme. João não respondia. Apenas sorria, ajeitava o boné na cabeça e seguia com sua marmita. Na hora do almoço, sentava-se perto da cerca, onde tinha improvisado uma tábua apoiada entre 2 tijolos para o menino se servir melhor. Estendia comida com paciência, oferecia água, guardava os talheres de plástico para ele. E o menino nunca dizia uma palavra, mas comia tudo. Olhava nos olhos de João e, às vezes, segurava sua mão antes de ir embora. Aquilo bastava. Em um dos dias mais quentes daquele mês, o menino chegou mais cedo. Suava, empurrando sua cadeira com dificuldade pela calçada irregular. João largou a pá e correu até o portão. Calma, rapaz. Está quente demais para você ficar no sol assim. Sem pensar 2 vezes, pegou um pedaço de lona que tinha guardado em um canto e improvisou uma cobertura entre 2 estacas de madeira. Fez sombra, colocou uma almofada velha sobre a madeira e arrumou o lugar onde o menino ficava todos os dias. Agora sim, tem até camarote, disse rindo. O menino sorriu largo pela primeira vez. Era um sorriso cheio de gratidão, de conforto, de pertencimento. Enquanto os outros trabalhadores passavam e balançavam a cabeça em zombaria, João estava concentrado apenas naquilo, fazer o menino se sentir importante. Ele tem família? Alguém perguntou curioso. Sei lá, mas aposto que é desses que os pais largam e deixam solto por aí. Aposto que nem percebeu que fugiu. Completou o outro rindo. João olhou com firmeza. Mesmo que tivesse fugido, uma criança nunca pede para ser deixada de lado. O silêncio veio seco, cortando a conversa. Naquele dia, o menino ganhou não só comida, mas uma camiseta limpa. João havia levado uma das suas, lavada, e deixado ali na sombra. Está meio grande, mas é boa para proteger do sol, disse ele, ajeitando a gola no garoto com cuidado. Ninguém precisava saber. Fazia porque acreditava que ser tratado com dignidade era um direito e ter humanidade era um dever. Na saída da obra, ao se despedir, o menino estendeu a mão de novo, mas dessa vez segurou com força e, pela primeira vez, puxou o pedreiro para um abraço. João congelou por um instante, depois retribuiu com cuidado, batendo de leve nas costas do garoto. Naquele momento, a cerca de madeira entre eles parecia ter sumido. Ali, entre concreto e poeira, se formava algo mais forte do que qualquer parede, uma ligação que só o coração é capaz de criar. O sol mal tinha passado do meio do céu quando o menino chegou, mas naquele dia algo estava diferente. João percebeu logo de longe. O garoto vinha mais devagar, as mãos cansadas sobre as rodas da cadeira. O sorriso ainda estava lá, mas havia um cansaço novo em seus olhos. Sem dizer palavra, como sempre, ele se posicionou no mesmo lugar de todos os dias. João se aproximou com uma expressão de leve preocupação. Está tudo bem contigo hoje? Perguntou, mesmo sabendo que não receberia resposta. Está parecendo meio abatido. O menino apenas olhou por um instante, como quem diz, estou bem, só cansado. E sorriu. João suspirou. Pegou sua marmita, sentou-se no chão e dividiu o arroz com feijão e pedaço de frango. O garoto comia devagar, como se saboreasse mais o gesto do que a comida. Enquanto isso, ao fundo, os colegas trabalhavam aos risos. Olha lá, o pai do mascote já está dando almoço de novo. Daqui a pouco traz fralda. João fingiu não ouvir. Mais do que isso, ele não se importava. Para ele, aquele menino já era parte da rotina, parte do dia, parte da vida. Foi quando o som de pneus rangendo no asfalto cortou o ambiente.
Todos pararam por instinto. Um carro preto brilhante, de luxo, parou suavemente em frente à obra. Vidros escuros, pintura reluzente. Era o tipo de carro que nunca parava ali. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Do banco do motorista desceu um homem alto, terno caro, gravata bem arrumada, cabelo impecavelmente penteado para trás. Ele olhou ao redor, aflito, com os olhos procurando por algo, até que viu e gritou por Pedro, seu filho. O menino virou o rosto imediatamente. Pela primeira vez, João viu algo que nunca tinha visto naquele olhar silencioso, reconhecimento imediato. O garoto tentou se mover com a cadeira, empolgado, mas as mãos tremiam de cansaço. O homem correu, atravessou o portão, passou pelos tijolos e trabalhadores paralisados e se ajoelhou diante do filho. Pedro, meu Deus do céu, graças a Deus, você está bem. Filho, eu procurei por você por toda parte. Ele dizia entre lágrimas. João se levantou devagar. Estava a poucos passos de distância. Ainda segurava metade da marmita. O homem então olhou para ele. Um olhar profundo, curioso, aos poucos, agradecido. Foi você? Você estava com ele? João engoliu seco. Eu não sabia quem era o menino. Só vi ele aí todo dia quietinho. Aí fui ajudando como podia. O empresário se levantou. Ajudando, você alimentou meu filho, deu sombra, deu roupa, deu atenção e nem sabia quem ele era. Os trabalhadores assistiam em completo silêncio. Ninguém mais tinha coragem de rir. O homem voltou-se para Pedro, que apontava com um leve gesto para o pedreiro. Então, com os olhos cheios de lágrimas, estendeu a mão para João. Muito prazer, meu nome é Ricardo e esse é meu filho, Pedro. João apertou a mão, ainda sem entender tudo. Ricardo continuou. Meu filho tem paralisia cerebral leve e autismo. Todo dia ele tenta fugir de casa. Hoje ele demorou demais para voltar e eu já estava muito preocupado. Já contratamos cuidadores, terapeutas, segurança particular, mas ninguém o fez sorrir como o senhor. João olhou para o menino, que agora o observava com os olhos brilhando. O garoto não falava, mas sua mão procurou a de João. Segurou com força, não queria soltar. Ricardo respirou fundo. Você não tem ideia do que fez por nós. João, emocionado, falou baixo. Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer. Ricardo olhou ao redor. Viu os trabalhadores, viu a cerca improvisada, viu a sombra feita com lona, viu a marmita dividida, viu humanidade ali onde menos esperava encontrar. E então disse com a voz firme: você enxergou meu filho não como um problema, nem como um peso. Você viu ele como criança, e isso vale mais do que qualquer fortuna que eu tenha. João não soube o que dizer, apenas baixou os olhos e respirou fundo. Naquele dia, o menino foi embora com o pai, mas antes de entrar no carro, ele fez questão de abraçar João mais uma vez, e dessa vez os trabalhadores que antes zombavam não tinham onde se esconder. Na manhã seguinte, a obra parecia diferente. Havia um silêncio respeitoso no ar. Até mesmo os mais debochados evitavam olhar para João. Ninguém mais chamava o menino de mascote ou fazia piadas com a marmita dividida. Era como se, depois do que todos viram, a humildade de João tivesse se transformado em algo maior, algo admirável. Mas o que ele não esperava era que aquela história ainda não tinha terminado. Por volta das 10 da manhã, o mesmo carro de luxo apareceu novamente. Dessa vez, sem pressa, sem tensão. O portão da obra foi aberto por um dos trabalhadores, ainda sem acreditar no que estava vendo. Ricardo, o pai do garoto, desceu. Vestia roupas mais simples, mas ainda elegantes. Nos olhos não havia mais desespero, apenas gratidão. Ele caminhou até João, que estava misturando argamassa com a colher. O pedreiro parou, limpou as mãos em um pano e se aproximou, sem entender. Bom dia, senhor Ricardo. Bom dia, João. Vim conversar, se me permite. Claro, aconteceu algo. Aconteceu sim, respondeu o homem, olhando ao redor. Eu estive pensando muito sobre o que vi ontem. João abaixou os olhos, desconfortável. Olha, se o senhor veio agradecer, não precisa. Eu só fiz o que achei certo. Ricardo sorriu. Eu sei. E é justamente por isso que estou aqui. Porque você fez o certo sem esperar nada em troca.
Ele tirou do bolso um envelope e estendeu para João. Uma pequena gratidão. O pedreiro deu um passo para trás, balançando a cabeça. Me desculpe, senhor Ricardo, mas eu não posso aceitar. Isso aqui não foi por dinheiro, nunca foi. Ricardo insistiu. Eu entendo, mas não é pelo valor, é pelo gesto. João olhou para o envelope, respirou fundo e, com delicadeza, empurrou a mão do homem para baixo. Tem coisas que dinheiro nenhum paga. Ver aquele menino sorrir, segurar minha mão, aquilo vale mais do que tudo que cabe nesse envelope. O empresário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois guardou o envelope no bolso, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. João, eu nunca vi alguém tratar meu filho daquele jeito, nem em casa, nem nas escolas, nem nos hospitais. Ele fugia porque não se sentia visto. Eu e a mãe dele trabalhamos demais, confesso que não temos muito tempo para ele, mas com você ele se sentiu gente. O pedreiro desviou o olhar, claramente emocionado. Ele é gente, senhor Ricardo. Só precisava de alguém que o olhasse como tal. Foi aí que Ricardo se aproximou um pouco mais. Eu decidi construir um centro de reabilitação e apoio para crianças com deficiência, algo com estrutura, profissionais, principalmente humanidade. João ergueu os olhos, surpreso. Eu quero que você ajude nessa obra, não só como pedreiro, como líder, como alguém que entende o que é cuidar. João riu sem graça. Mas eu sou só um pedreiro. Não, João, você é um exemplo. A notícia se espalhou pela obra em minutos, e pela primeira vez, os mesmos colegas que riram agora se aproximavam com respeito. Alguns bateram nas costas de João, outros pediram desculpas, mas ele não parecia buscar nada daquilo. Naquela noite, em casa, João contou à esposa. E você aceitou? Ela perguntou, surpresa. Aceitei. Não pelo convite, mas porque naquele olhar do menino eu vi algo que não vejo há muito tempo no mundo. Gratidão pura. E onde tem gratidão, tem missão. 2 meses se passaram desde aquele dia. O cenário agora era outro. Na esquina de um bairro antes esquecido, erguiam-se as primeiras colunas de um novo espaço, tijolos, estacas, vergalhões. Mas havia algo diferente naquela obra. Ali não se construía só com cimento, ali se construía com propósito. Era o início do Centro de Apoio Pedro, o projeto idealizado por Ricardo, o empresário inspirado pela ligação entre seu filho e um pedreiro que, para o mundo, era só mais um. Mas não para Pedro, não para quem viu a história. João chegava cedo todos os dias. Antes mesmo do sol tocar a fachada da futura escola, ele já estava lá, de botas, boné e olhar firme. Mas agora algo era diferente. Não era mais o pedreiro da marmita surrada, era o líder da obra, o responsável pelo canteiro, o homem em quem todos confiavam. Ele distribuía tarefas, organizava horários, mas acima de tudo, ensinava com paciência. Quem chegava novo aprendia com ele, e quem zombava antes agora calava e observava. E ali, entre misturas e marteladas, de vez em quando aparecia Pedro. Chegava empurrado por um cuidador, mas sempre fazia sinal para ir até João. O pedreiro, ao vê-lo, largava o que estivesse fazendo, ajoelhava-se ao seu lado e falava como sempre falará. Chegou o engenheiro-chefe. Vai querer revisar a parede de novo. Pedro ria baixinho, não falava, mas entendia tudo. E todos à volta compreendiam que havia ali algo que nenhuma faculdade ensinava: empatia construída com tijolos de verdade. Em certo dia, Ricardo visitou a obra com investidores, mostrou o projeto, falou dos planos, mas antes de ir embora, pediu para falar com todos os trabalhadores. João estranhou. Quero apresentar para vocês o motivo dessa construção existir, disse ele com o microfone improvisado nas mãos. Não é só meu filho, é esse homem aqui. Apontou para João, que tentou recuar, envergonhado. Esse homem dividiu a comida com meu filho, dividiu sombra, dividiu atenção. Quando ninguém via, ele enxergou. O silêncio tomou conta da obra. E hoje, se esse prédio está subindo, é porque primeiro nasceu na humanidade de um homem simples. João engoliu seco. Pedro, ao lado, segurou sua mão com força. Naquele dia, João voltou para casa em silêncio, sentou-se na varanda, observou o céu ficando laranja e disse baixinho:
A gente passa a vida toda colocando tijolo sobre tijolo, achando que está só levantando parede. Fez uma pausa. Mas às vezes Deus usa a gente para levantar o que realmente importa. Sua esposa, que o observava ao longe, se aproximou e sentou-se ao seu lado. E o que é que importa, João? Ele sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Fazer o bem, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredite. No dia da inauguração do centro, Pedro estava sentado na primeira fileira, vestia uma camisa branca com o nome da escola bordado no peito. João estava no fundo, como sempre, observando quieto, mas quando chamaram seu nome para cortar a fita, ele hesitou. Foi Pedro, com um gesto insistente, que o puxou. Ali, sob aplausos de dezenas de pessoas, empresários, pais, professores, crianças, um pedreiro simples segurou a tesoura dourada e ouviu o que jamais imaginou ouvir. João, por favor, dê a honra de abrir o lugar que nasceu do seu gesto. Ele cortou, e quando a fita caiu, todos aplaudiram. Mas João apenas olhou para o menino ao seu lado e sussurrou: Obrigado, Pedro, por ter me lembrado do que é ser gente. Às vezes, um simples pedaço de pão pode valer mais do que uma fortuna inteira. E um gesto feito no silêncio, sem câmera, sem plateia, pode mudar não só um dia, mas o rumo de uma vida inteira. João não pediu nada, não quis reconhecimento, mas ao dividir o pouco que tinha, ele entregou tudo que alguém realmente precisa: respeito, cuidado e humanidade.